2 Reis, capítulo 13, do verso 14 ao verso 19. A palavra de Deus diz assim: quando Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, Jeoás, rei de Israel, o visitou e chorou por ele, dizendo: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhes disse: pegue um arco e algumas flechas. E o rei fez o que ele pediu. Então Eliseu lhe disse: põe a mão sobre o arco. E pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Em seguida ordenou: abra a janela que dá para o leste. E o rei abriu. Depois Eliseu disse: atire, e o rei atirou uma flecha. Essa é a flecha do Senhor, anunciou Eliseu. É uma flecha de vitória sobre a Síria, pois você conquistará completamente os sírios em Afec. Depois Eliseu disse: agora pegue as outras flechas e atire-as contra o chão. E o rei pegou as flechas e atirou-as contra o chão 3 vezes. E o homem de Deus se irou com ele. Você deveria ter atirado contra o chão 5 ou 6 vezes, exclamou. Assim teria ferido os sírios até que fossem completamente destruídos. Agora você será vitorioso apenas 3 vezes. Feche os olhos. Pai, nós te amamos, engrandecemos o teu nome e estamos aqui, Senhor, reunidos nessa noite, porque cremos na presença, na manifestação do teu Espírito aqui nesse lugar. Que a tua graça, Senhor, nos envolva e que o teu Espírito Santo esteja conosco, nos ajudando, meu Pai, a compreender aquilo que vem do alto para nossas vidas, em nome de Jesus. Queridos, nós entramos nesse tema na semana passada e eu comecei a falar com vocês da minha preocupação quando leio esse texto, por entender que algumas coisas nessa dimensão que nós estamos vivendo, na dimensão terrena, elas ganham vida no mundo do Espírito. E nem sempre essas situações elas vêm com a plaquinha de aviso dizendo não passe, velocidade permitida, ou não entre, perigo, não vem. Isso faz com que tenhamos uma preocupação muito grande, porque, como eu disse no culto passado, algumas vezes nós vemos que um ato profético que é praticado antes propriamente de que algo aconteça da parte de Deus, define o que virá depois. E não há nada mais que você possa fazer para reverter aquilo que já foi feito, não pelo que foi feito, mas pelo que simbolizou ainda o que vai ser feito. E aqui nós vimos de forma clara como o homem de Deus, ele fala agora com esse rei e só disse a ele, deu uma ordem: olha, pegue flechas e atire contra o chão. Mas ele não disse o número de vezes que você atirar, vai ser o número de vitórias que você vai ter, ou se você atirar poucas, você só vai ter poucas vitórias. Você não teve uma instrução maior. Mas a verdade é que depois que o rei praticou aquele ato profético que foi determinado pelo profeta Eliseu, e esse foi o último ato profético do profeta Eliseu em vida, a verdade é que todo o destino agora da guerra de Israel contra a Síria já estava decidida. O número exato, preciso de vezes que o rei venceria ali aquele exército, já estava decidido e não havia mais nada. Deixa eu parar de mexer essa mão aqui que já doeu. Rapaz, sangue de Jesus. Antes todo mundo pergunte, né? Vou avisar logo a todo mundo. Rapaz, doeu, viu? Eu fui ajudar minha mãe estava fazendo um bolo e o coco estava ruim de sair da casca. Aí aquela faca da ponta grossa não estava levantando o coco, estava espedaçando todo. Eu peguei uma faquinha fina para ir cortando ele por baixo. Nessa de cortar por baixo, fez uma broca aqui no meu dedo também. Eu fui ontem para o pronto-socorro de noite, não tinha como dar ponto, porque o pedaço do dedo que cortou ficou dentro da pia, né? Então, não deu para...
para emendar e está doendo bastante, principalmente quando eu mexo. Vou tentar me controlar. Se eu não controlar, eu vou pegar alguma coisa para amarrar a mão. Segurar é pior, dói, eu tentei. Vou segurar isso aqui para ver se melhora. Então, irmãos, ali já estava decidido e definido quantas vezes aquele rei iria vencer. E isso me traz uma verdade e uma realidade que eu preciso estar atento na minha caminhada com Deus, porque eu finalizei o culto passado mostrando a vocês que tem coisas que nós fazemos e nós praticamos que parece que o resultado delas não interfere diretamente no mundo do espírito, mas quando nós estamos em uma dimensão espiritual, as coisas que nós praticamos, elas tomam um destino e um rumo totalmente diferente. Dei exemplos a vocês, quantas pessoas mentem aí pela rua e você não anda vendo um mentir, o bufo cai no chão, não é assim que funciona. Mas você vê um registro na Bíblia, quando Pedro chama aquele casal e pergunta a eles, por que vocês deixaram Satanás entrar em seu coração? E aí ele vai explicar agora por que a sentença. Vocês mentiram diante do Espírito Santo de Deus, ou seja, vocês estavam diante de um ambiente espiritual. Vocês não estavam em qualquer lugar, a presença de Deus estava aqui. Então o ato que você praticou tem uma repercussão agora totalmente diferente. Você observa quantas vezes os filisteus, você pega o livro de Juízes, chega cansa, você pega o livro de Reis, aí é que você dorme, de tantas vezes que o povo de Israel é vencido, é levado, e levam tudo. Mas, observe, no fim das contas, quando você vê Nabucodonosor levar todas as coisas sagradas, Deus não feriu Nabucodonosor por isso, mas a Bíblia vai dizer que o seu sucessor, aquele que ocupou o trono no lugar dele, Belsazar, ele estava ali na sua orgia, estava ali na sua bebedeira, e Deus não estava agindo de forma a impedir o que ele estava fazendo. O que ele estava fazendo, nós sabemos, nós conhecemos as leis de Deus, que eram atos totalmente contrários à vontade de Deus. Ele estava se embriagando, estava ali se prostituindo, estava ali praticando tudo que não presta, mas Deus não estava intervindo na situação. Mas chega um momento que a Bíblia diz que o dedo de Deus aparece no meio da festa. Por quê? Porque ele não se contentou apenas em praticar os seus atos impuros, como ele agora vai nos tesouros do seu reino pegar as coisas sagradas que foram tiradas do templo do Senhor. Observe, irmãos, beber vinho lá e se prostituir foi o pecado que ele cometeu, mas não teve um juízo imediato. Mas quando ele mudou a dimensão do ato que ele estava praticando, quando foi que a coisa tomou um novo rumo? A Bíblia diz, quando ele pegou as coisas consagradas do templo do Senhor. Veja o pecado para nós leigos, e se você não soubesse de onde veio aquelas taças, não mudou nada na festa, não mudou nada no ambiente, o vinho continua sendo o mesmo, as pessoas continuam sendo as mesmas, e aquele copo, se você olhasse para a cara dele, não tinha nenhum brilho diferente, não tinha nada saltando dali que indicasse um selo de advertência, perigo, cuidado, pertence a Deus, não estava escrito. Ou não tinha um formulário para ele ler antecipadamente, dizendo, se você for fazer sua bagunça e usar o que é sagrado, Deus vai lhe julgar. Não teve. Mas, irmãos, quando ele agora entra na dimensão de pecado que ele estava e traz o que era sagrado, a Bíblia diz que o dedo de Deus se manifesta na hora. Não foi um dia depois, não foi um mês depois, mas foi na hora. O dedo de Deus aparece na parede e começa a escrever. Agora, seu juízo chegou aqui. Não vai passar daqui. Por quê? Porque você estava sendo... É como se você tivesse uma conta, uma balança lhe pesando. E, nesse momento, esse ato que você praticou, fez com que seu lado da balança, meu irmão, descesse de uma vez por todas. Você foi pesado e agora você foi achado em falta. O pecado que você cometeu não tem mais jeito para você. Hoje mesmo você vai morrer. E a Bíblia diz que o juízo de Deus foi exercido sobre a vida dele, sobre o reino dele, sem misericórdia. Tudo por causa de um copo.
A gente presta atenção, irmãos, o que eu estou lhe dizendo. Eu falei isso aqui quarta-feira passada. Se vocês entenderem o que a gente está estudando, o Espírito de Deus está revelando a gente aqui, sua forma de ver as coisas de Deus e o seu cristianismo nunca mais vai ser o mesmo. Eu lhe disse isso aqui. Porque para todo mundo, irmãos, é um copo. Para mim, para você, para qualquer outra pessoa, onde foi que ele tomou vinho? Em copo. E onde é que tomou vinho? Em copo. Só tem um detalhe, não era qualquer copo. O povo vinha, levava o povo cativo, levava mulheres, levava, mas teve uma vez que os filisteus resolveram levar a Arca da Aliança. E os filhos de Eli estavam vivendo no pecado, se prostituindo dentro da igreja, bagunçando, e Deus disse, chegou também o fim deles. Só que os filisteus, o povo achou que quando levasse a Arca da Aliança para o meio da guerra, Deus ia se manifestar e ia resolver o problema por causa da Arca da Aliança. Deus esperou primeiro os filisteus vencerem a guerra e deixou eles levarem. Irmãos, pega a Bíblia para você ver. Não tinha jeito. Botava a Arca da Aliança de Deus. No outro dia, o demônio lá, o tal do Dagon, amanhecia caído. Até que ele se quebrou todo, acabou com a cara dele, e daqui a pouco, irmãos, começa uma peste, uma praga na cidade. Irmãos, preste atenção, aquelas pessoas, elas não tinham Bíblia. Eu quero que você entenda isso. Elas não tinham Bíblia, a gente acha que é o nosso tempo. Elas não tinham Bíblia, elas não tinham conhecimento que o povo de Deus tinha, mas eles conseguiram compreender que toda aquela miséria estava acontecendo com eles, porque eles mexeram em algo sagrado de Deus. O ímpio entendeu, ele disse, rapaz, quantos bens será que eles não levaram? Quantas coisas será que eles não saquearam depois da guerra? Levaram espada, levaram escudo, levaram ouro, e levaram no meio a arca. Mas eles conseguiram entender que aquele objeto não podia ficar no meio deles. Por quê? Porque aquele objeto era sagrado. Irmãos, existem coisas, eu quero que você entenda isso, na dimensão que nós estamos vivendo, é uma dimensão terrena, mas há uma ligação, há uma conexão desse mundo com o mundo do Espírito. Há coisas que você pratica, coisas que você faz, que essas coisas elas não vão ficar simplesmente na dimensão terrena, mas elas vão refletir imediatamente no mundo do Espírito. A Bíblia diz que o exército estava para invadir e tomar uma cidade. Rapaz, o rei sobe na muralha, pega o seu filho e sacrifica o seu filho em cima da muralha da cidade. Deus manda o povo voltar. Bora embora, pode voltar. Por quê? Porque o cara sacrificou o filho dele, meu irmão. Eu não sei lhe dizer com detalhe, a Bíblia não ensina não ensina a mim, não ensina a você. Isso era práticas dos povos pagãos. Deus não mandou ninguém fazer isso. Mas aquela linguagem, eu não sei lhe explicar como, porque esse conhecimento, o que Deus revelou para a gente, está revelado. O que Ele não revelou, não cabe a nós entender. Mas eu lhe digo que aquela moeda, naquele dia, no mundo do Espírito, teve algum valor. Naquele dia, aquela cidade não foi destruída, porque o rei pegou o seu filho e sacrificou ele em cima da muralha. No mundo do Espírito, aquilo ali mudou alguma coisa. O que? Não sei lhe dizer. Deus não nos ensinou nada a respeito disso. Mas eu quero lhe mostrar que tem atos que nós praticamos na terra. Há coisas que nós fazemos aqui. Há situações que nós nos envolvemos aqui. Há objetos aqui. Que quando você toca, quando você mexe, quando você se desvia, há momentos da sua vida, há condições que você se encontra, que quando você mexe com essas coisas, você automaticamente se desvincula no mundo do Espírito. Irmãos, vou dizer uma coisa, eu nunca vi, vou lhe falar aqui, eu nunca vi, pode ser quem for, pode ser o crente que for, eu nunca vi um crente que não respeita a liderança de igreja prosperar em nada, e pode ir aonde você quiser, vá na igreja que você for e procure um que esteja fazendo uma grande obra. Não estou dizendo que está sentado no banco se achando grande pessoa, porque existem diferenças. Existe aquele que senta no banco e ele acha que ele é o melhor da igreja. Tem esse, né? Ele se julga o melhor da igreja. Mas tem aquele que ele está na igreja e ele está fazendo a diferença, não é para a igreja, é para o reino de Deus.
Ele está envolvido, pode olhar que ele vai estar envolvido em algum projeto, ele está pregando o evangelho para alguém, ele traz uma alma para a igreja, se precisar varrer a igreja, o cara está... Pode olhar, irmãos, que essas pessoas, geralmente, elas respeitam a autoridade na igreja. Eu acho fantástico quando eu vejo, isso me ensina, isso me mostra que, por mais que você ache que Deus lhe usa, mas tem princípios que Deus não vai passar por cima. O apóstolo Paulo, quem apareceu para ele? Quem foi que pregou o evangelho para Paulo? Foi Pedro não? Tem certeza? Não foi Tiago não? Ele se converteu com a pregação de quem? Oi, 1-0 para mim. Ele se converteu com a pregação de Ananias. Mas o processo começou, aí agora eu vou explicar, quando Jesus se revelou a Paulo. Mas a verdade de vocês também vale, porque eu entendo também dessa forma. Era só uma pegadinha aqui para descontrair. Mas a verdade é que a mudança na vida de Paulo, isso é o importante. Tantas pessoas que entram aqui na igreja, o pastor fez o apelo, a pessoa aceitou Jesus, que nada, meu irmão. A pessoa já saiu de casa azuada e veio para aqui dizer, hoje eu vou aceitar Jesus. Por quê? Porque o cara estava trancado dentro de um quarto, isso é verdade o que eu estou dizendo a vocês, a pessoa trancada dentro de um quarto, não tinha como sair, fez uma oração e a porta abriu sozinha. Isso é verdade o que eu estou dizendo a vocês. A pessoa veio, entrou na igreja, hoje eu quero aceitar Jesus, mas hoje não teve apelo não, mas eu quero de qualquer jeito. Por quê? Porque eu tive um encontro com Deus lá no meu quarto. É a história de Paulo. Então aí ele vem agora para aprender o evangelho, para saber da graça de Deus, para saber... Mas quem fez o processo, quem iniciou o projeto foi Jesus. Vocês estão certos, foi Jesus. Só que agora o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, cheio de testemunho já, de coisas grandes que ele fez, vem um cidadão de lá e manda dar uma porrada na boca do apóstolo Paulo. Ele toma um murrão, meu irmão, e aí ele também fica injuriado, diz, olha, Deus vai ferir você, parede branqueada. Aí o cara diz, meu irmão, tomar um murro de graça na boca, é brincadeira? Só que aí o cara disse, ele é o sumo sacerdote. Ele disse, então me perdoe, porque eu não sabia que ele era autoridade, que está escrito na lei, não vai falar mal da autoridade. Espera aí, meu irmão, eu estou fazendo a obra de Deus. Escute isso, preste atenção. Eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou cheio do Espírito Santo, eu acabei de vir das viagens missionárias que vão servir de base para todas as igrejas que virão depois, porque tudo que Paulo viveu é o alicerce de todo o Novo Testamento, das cartas que vem depois dos evangelhos. Ele acabou de viver tudo que eu, você e as igrejas de praticamente aí 2000 anos atrás da gente estudaram, viveram, foram edificadas pelo testemunho do que ele acabou de viver, e tem um cidadão sentado numa cadeira julgando ele, dizendo que ele é um impostor, e ele ainda tem que respeitar essa autoridade? Eu vou respeitar, porque ele é uma autoridade, toda autoridade é constituída por Deus. Que entendimento é esse, irmãos? É entender, você entender, que tem coisas que acontecem na dimensão terrena, mas o princípio que é exercido aqui, ele reflete diretamente no mundo do Espírito. O que é que tem a ver eu estar brigado com minha mulher e minha oração Deus no ouvido? Não sei, pergunte a ele, mas está na Bíblia. Você quer fazer a obra, tem gente que quer fazer a obra de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio do não sei o quê, e sai de casa, no meio de um pega-para-capá, uma confusão terrível, não conversa com a mulher, vive um pé de guerra terrível. Que você está achando que está brincando com o quê, irmãos? É mundo do Espírito. Tem uma hora que a corda estoura. Os filhos de Seva estavam bagunçando, expulsando demônio, mas chegou uma hora que o demônio chegou para ele e disse assim, bora acertar os pontos aqui. Jesus, a gente conhece. Paulo, e vocês são quem? Preste atenção, eles estavam entendendo. Olha, eu quero que você enxergue como eles enxergaram. Que expulsar demônio era um ato, que era um ritual. Se você olhar, eles vão dizer assim, eles exorcizavam demônios, né? Porque eles achavam que era como um ritual. É como chegar ali e fazer uma prática, e essa prática vai dar certo. O que é que eles não conseguiam entender? Que essas práticas, e tem coisas que nós fazemos, que você liga aqui na terra, mas está sendo ligado no céu.
E como é, pastor, que eu vou ficar atento? Eu disse a vocês, primeira coisa que a gente tem que saber, quando vem, às vezes, uma direção de Deus para a sua vida, quando vem algo, eu estava hoje conversando com uma pessoa, falando, irmãos, que de uma outra lá, que está fazendo absurdos em nome de Deus, dizendo profetada mesmo, na cara dura, o cara com a vida toda errada, todo atrapalhado, e dando profetada para os outros. Chegou ao ponto do homem sair correndo, um viciado, saiu da igreja correndo, e eu não quero a oração desse cara não, por quê? Porque ele é falso profeta, o cara não é nem crente, o cara é desviado, atribulado, saiu correndo, disse que não queria a oração dele, porque ele profetiza as coisas que não acontecem e fica falando besteira. O ímpio estava tendo discernimento de que aquela pessoa ali não estava falando em nome de Deus. A gente tem que tomar cuidado com a fonte. Por quê? Porque o velho profeta foi a causa, a gente falou isso aqui no culto passado, a causa da morte do novo. O velho já não tinha mais comunhão com Deus, o novo tinha. Só que o novo que tinha comunhão com Deus foi na conversa do velho. Eu quero que você entenda hoje. Eu vou ler um texto para vocês, está em 2 Crônicas 18, verso 9 a 11. E vou ler depois do 18 ao 21. Preste atenção, eu quero que você preste atenção nesse texto, porque esse texto aqui, eu nunca vi outro, com uma clareza e com um entendimento tão complicado de se entender aqui no mundo da nossa visão como esse aqui. Preste atenção, eu vou explicar para você depois, mas eu vou ler. Vestido com seus trajes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um em seu trono, na eira, junto à porta de Samaria. Preste atenção aqui, todos os profetas estavam profetizando diante deles. Um dos profetas, Zedequias, filho de Kenaná, fez chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres o rei ferirá os sírios até a morte. A gente está falando aqui da Síria. Lembra que no texto original que a gente leu também de Joás, estava falando preste atenção, vai ferir os sírios. Assim diz o Senhor, aqui diz o Senhor, com esses chifres o rei ferirá os sírios até a morte. Todos os outros profetas, está escrito aí, concordaram, dizendo: sim, suba a Ramote Gileade e seja vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Presta atenção. O que é que o profeta estava fazendo ali no meio? Esse profeta aqui que a Bíblia diz, chamado Zedequias. O que é que Zedequias estava fazendo? Zedequias estava fazendo um ato profético. A Bíblia diz que ele pegou uns chifres de ferro e começou a simular, a praticar uma cena ali, como se fosse de fato já a guerra, e mostrando, assim como esses chifres de ferro aqui, vocês vão lá para a Síria e vão ferir eles até a morte. Foi praticado o ato profético. Todos os profetas, a Bíblia diz, todos os profetas concordaram com aquele ato profético. Nem todo ato profético vem da parte de Deus. Mas os profetas concordaram. Foi? Espera aí que a gente vai chegar lá. Você vai ver uma coisa aqui. Mas antes de eu chegar lá, eu quero que você entenda. Queridos, às vezes nós ficamos dependentes de atos proféticos, porque nós queremos resolver as nossas situações, as nossas demandas, sem nós termos que buscar de Deus. Então, se alguém lhe disser um ritual, se alguém lhe mostrar uma forma de você resolver o seu problema, você abraça isso com muito mais força do que se você tiver que isoladamente entender que você precisa buscar a Deus. Como é que eu faço para prosperar? Pastor, me diga aí qual é a receita. Não, meu irmão, a gente vai fazer aqui uma campanha, toda segunda-feira a gente vai chegar aqui de manhã e você vai trazer uma quantia específica, X, você vai trazer e aí você vai prosperar. Por que as pessoas abraçam isso? Porque você entender
que levar uma vida de comunhão com Deus, você compreender que a sua vida, que o que você faz com o seu dinheiro tem que ser para a glória de Deus, é muito mais complicado, é muito mais difícil do que você vir aqui 7 segunda-feiras e dar uma parte do seu dinheiro. Irmãos, tem gente que joga o dinheiro na loteria e gasta muito dinheiro, exatamente, Paulo. Tem gente que gasta dinheiro toda semana em jogo de bicho. Eu lhe pergunto, o que ele não ganhou foi para onde? O lixo. Perdeu. Não perdeu? Perdeu. Mas por que ele continua jogando, se ele continua perdendo? Porque ele tem uma esperança, uma expectativa que uma hora, mas ele continua investindo, continua. Tem pessoas, irmãos, infelizmente eu vou lhe dizer, que faz uma fé em Deus da mesma forma que o cara faz a fé no bicho. Porque ele dá o dinheiro dele assim, entenda, é como se fosse uma loteria, como se fosse uma sorte. Eu vou dar o meu dinheiro na igreja para ver se Deus me abençoa. Ele ainda não entendeu o que é que a gente está fazendo aqui. Não entendeu o propósito do dízimo, não entendeu o propósito de oferta, o que é um culto, ele não sabe nem o que é um culto. Vai em um culto, a outro espírito aqui, nós só cultuamos nessa casa o Espírito de Deus, somente. Há um culto aqui, há um espírito, eu já disse isso a vocês. O Espírito de Deus, ele se manifesta aqui. Mas vai em um culto a outro espírito, que eu quero ver qual é o culto que você vai que não tem oferta. Ah, mas não é dinheiro, não é. E bicho aparece de onde? Do mato? Vão caçar bicho no mato? E comida, e bebida, e tudo que rola, aparece como? É o Espírito que traz? O Espírito que traz uma conversa, meu irmão. Qualquer culto que você for, qualquer espírito, tem um ritual, e todo ritual tem oferta. Agora, a gente que mecanizou as coisas, e jogamos o dinheiro na igreja, me perdoe ele dizer assim, mas é a única forma que eu tenho de lhe dar um choque de realidade, porque se você dá o seu dinheiro à igreja, sem entender o que você está fazendo, você está dando dinheiro à igreja como você joga no bicho, acreditando que vai lhe dar sorte. Irmãos, nós não trabalhamos com sorte, a nossa sorte é Cristo. Quando eu entrego o meu dízimo na igreja, eu venho com a consciência de que o mês que eu trabalhei, quem me deu saúde foi Deus. Que eu trabalhei na terra que não me pertence, essa terra não é minha, a terra pertence a Deus. Esse corpo que eu uso, ele também não me pertence. Uma hora eu vou largar ele aí e vou me embora. Quem me deu esse corpo foi Deus. E o dono de tudo isso aqui instituiu na sua lei, na sua palavra, desde os primórdios da criação, de tudo que existe, que você pode trabalhar, mas 10% de tudo que você ganhar é dele. A única diferença é que ao longo da história, povos ou instituições foram denominadas por Deus para administrar o dinheiro que é dele. Melquisedeque, rei de Salém, eu não sei quem era Melquisedeque, mas eu sei que ele estava autorizado por Deus a receber o dinheiro de Deus. Melquisedeque era responsável por administrar o dinheiro de Deus. Abraão deu dízimo a Deus, mas quem recebeu? Melquisedeque. Eu quero transferir um dinheiro para Paulo. Eu vou dar o dinheiro a Paulo, mas eu não vou entregar na mão dele, eu vou depositar no banco. Por quê? Porque o banco está autorizado por Paulo a receber o dinheiro dele no nome do banco. Porque eu vou depositar o dinheiro, quem vai receber é o caixa. É ou não é? Mas assim que o caixa recebe, é creditado na conta de quem? De Paulo. É a mesma coisa, irmãos. Depois que passa esse período de Melquisedeque, você vai ver Deus agora instituir na lei e dizer a tribo de Israel, no meio do povo de Israel, no meio da tribo de Israel, nessa regulamentação que eu fiz, quem está autorizado a receber os dízimos? A tribo de Levi. Os sacerdotes instituídos, são eles que vão receber o que é meu, o que é de Deus. O povo de Israel, a Bíblia diz que nesse período é como se Deus criasse uma ferida e deixasse eles pausado, a aliança deles pausada, enquanto ele abriu a graça para a sua igreja. Nesse período, quem representa Deus na terra? A igreja. Mas o dinheiro não é da igreja. A igreja só está autorizada a administrar o dinheiro que é de
Deus. Você dá o seu dinheiro na igreja, mas o seu crédito entra no céu. Se a igreja vai fazer o que deve com o dinheiro que é de Deus, irmãos, isso já não é a mim e nem a você que compete. Mas quando eu entrego o meu dinheiro no banco, preste atenção, eu cheguei no banco, na agência, e entreguei lá, na noite, 10 mil reais para entregarem a Paulo. De noite os assaltantes chegaram lá, explodiram os caixas eletrônicos, explodiram tudo e levaram o dinheiro. Eu pergunto, o que é que eu tenho a ver com isso? Você já viu alguém correndo no meio da rua, atrás do assaltante? Me dê meu dinheiro que foi o depósito que eu fiz. Você já viu alguém correndo? Por que ninguém vai atrás? Porque, irmãos, a partir do momento que você larga seu dinheiro no banco, você não quer nem saber mais o que vai acontecer com ele. Tudo o que você precisa é só do seu comprovante de depósito. Se as pessoas entendessem essa realidade, esse ato espiritual teria uma outra conotação. E isso nos revela a necessidade de nós compreendermos que precisamos entender que Deus deu ocupações a um, deu tarefas a outro, e aqui nós estávamos diante agora de 2 reis. Quem estava legitimado a representar a nação? Os reis. Mas quem estava legitimado a apresentar agora a voz de Deus no meio do povo? Os profetas. Pois bem, e o que é que os profetas estão dizendo? Vai dar certo. Vamos fazer ato profético aqui, meu irmão, criar chifre e dar chifrada de um lado e do outro, que vai dar tudo certo. Ato profético, irmãos, funciona quando ele é direcionado por Deus. Quando ele não é direcionado por Deus, você pode fazer o ritual igualzinho, que não vai dar resultado nenhum. Por quê? Porque o problema não está no ato. O que é que flecha no chão tem a ver com guerra contra a Síria? Os soldados vão estar lá na frente, o cara saiu de casa, dormiu, se preparou, treinou, amolou a espada, ficou lá, meu irmão, no sol quente, batendo espada um com o outro lá, e bora que a gente vai vencer. Mas ele já saiu de casa com a sentença da guerra definida pelo rei que ficou dando flechada no chão. Está Josué e o povo lá embaixo, o pau quebrando, um soldado que, capoeira, jiu-jitsu e aquela coisa toda daquele tempo. Eu não sei o nome das artes daquele tempo, não vou falar o que meio hoje de novo, mas está o pau quebrando lá, e a força do braço dele servia para quê? Só a de Moisés lá em cima é que definia quem ia ganhar e quem ia perder cá embaixo. Por quê? Porque aquela guerra tinha tomado uma conotação espiritual. Observe que depois, na história, Moisés não ficou igual um palhaço toda vez lá com o braço pendurado e gente segurando. Você viu isso acontecer? Você viu ele ordenando a Josué e dizendo, olha, você viu como é o sistema, né? Toda vez que você for, levanta o braço e fica lá segurando, que é braço levantado que dá certo. Não, irmãos. Ele não repetiu de novo aquele ato. Na Bíblia você vê ele repetir? Não. Por quê? Porque não foi algo planejado. Foi algo que alguém viu e discerniu que naquele momento, a forma com que Moisés estava na posição se tornou um ato profético para a guerra do povo. O problema não está no ato, está na capacidade de você discernir o que está acontecendo. É por isso que a gente tem que andar com essa visão. Mas então, pastor, como é que eu vou discernir se todos os profetas estão dizendo que o negócio vai dar certo? Irmão, um dos reis aqui se chama Acabe. Vai ver o que é que Acabe andava fazendo. Vê como é que está a casa de Acabe. Vê como é que está a vida de Acabe. Vê como é que Acabe está. Como é que Deus manda todos os profetas dizer que vai dar vitória ao homem, se ele está com a vida toda errada? O cara, meu irmão, se tornou um rei, parecendo um menino mimado. Eu quero sua terra, não, rapaz, é de meus antepassados. Aí a mulher manda matar o cara, ele toma posse da terra do cara e começa a perseguir os profetas de Deus, e vira uma tragédia o reino dele. A Bíblia diz que no reinado dele, se pegasse para trás, nenhum rei foi tão ordinário como Acabe. E aí, Deus agora vai mandar unanimidade de profeta, com chifrinho ainda lá, dando um chifradinha, dizendo que pode ir, que vai ser vitorioso. Não suspeite, irmãos. Você pode discernir, a Bíblia lhe dá o direito de você discernir o que o profeta lhe diz.
Você vê, a Bíblia diz, você conhece a árvore por onde é? Pelos frutos. É todo mundo que chega para você que vai lhe dizendo, meu irmão, Deus, aqui eu estou sendo usado por Deus. Tá, meu irmão? Então vamos devagar aí com essa calma, porque eu também, assim, não duvido que Deus use ninguém, eu recebo, mas eu só retenho, irmãos, aquilo que Deus confirma. Tem coisas, irmãos, que é fantástico. Você está passando num problema, uma situação, você entra aqui na igreja atribulado, perturbado com a situação, você senta aqui, Deus vai usar alguém para poder lhe dizer exatamente o que você precisa ouvir. Não precisa de confirmação, você sabe que foi Deus, porque ninguém está sabendo o que você está passando. Agora o cara começa a namorar com a menina, ele não está namorando, né? Mas você percebe, né, irmão, quem está com esse, antes do namorando, do orando, né? Porque já começa um negócio de um olhinho para lá, um olhinho para cá. Termina o culto, um estava sentado lá no fundo, o outro aqui na frente, se encontram os dois ao acaso no meio da igreja. A igreja toda vai embora e fica só eles dois conversando. Aí aparece o profeta naquele momento. Eis que te digo que Deus está preparando um vaso escolhido para você. Espera aí, meu irmão. Esse profeta será que está aqui dentro da igreja olhando e vendo tudo o que acontece? Porque às vezes você tem que tomar cuidado. Eu estou lhe dizendo, para você não tomar decisões na sua vida, pautado nesse espírito aqui. Veja, irmãos, como é a vida dessa pessoa. Veja se ela preenche os requisitos que a Bíblia diz de um homem ou uma mulher de Deus, se é uma pessoa amável, se é uma pessoa que tem um bom relacionamento, porque a Bíblia diz assim, se possível, siga a paz com quem? Meu irmão, com todos, está incluindo só crente? É para ter paz com o ímpio, é para ter paz com o vizinho atribulado, é para ter paz com o crente aqui dentro que está desviado, é para ter paz com todos, irmão, uma pessoa que só vive envolvida em briga, só vive envolvida em rixa, e aí depois quer trazer mensagem de Deus para os outros. E vocês, às vezes o crente que não quer ter comunhão com Deus, não quer orar, não quer ler a Bíblia, aí fica sendo guiado por esse tipo de gente, se submetendo. Vocês têm a Bíblia na mão, irmãos, vocês podem orar, peçam direção a Deus, peçam sinal a Deus na vida de vocês, peçam confirmação quando Deus lhe der uma palavra, não tomem decisões precipitadas. Por quê? Porque aqui tem agora um crente bobão do lado, que é Josafá. Ele vai se aliar numa guerra com um rei todo atribulado, todo perturbado, o cara certinho, rapaz, vivendo a vida dele em paz, o reino dele tranquilo, vai se misturar com a laia de gente dessa, e ainda vai consultar Deus. Deus disse, não, pode ir, que o negócio é chifre na cabeça e vai dar certo. Nem todo ato profético vem da parte de Deus, mas foi dito pelo profeta, e todos os profetas concordaram. Agora veja por que foi. Eu disse a vocês, esse é um dos versículos mais enigmáticos para mim que tem na Bíblia, porque agora o rei Josafá vai dizer, ele vai dizer, não será mais nenhum profeta aqui nesse meio? Nenhum. Aí Acabe diz, rapaz, tem um aí, mas toda vez que ele vem, ele fala contra mim. Meu irmão, se vem da parte de Deus, e o homem é atribulado, você quer que venha o quê? Eu vejo uma chave de carro em sua mão, porque está assim, eu acho que agora já caiu até de moda isso, o povo nem acredita mais, mas teve um tempo, meu pai conheceu um rapaz, que ele chegou de uma reunião dessas aí, das chaleiras acesas, né? Era só vapor para tudo que é lado. E aí alguém chegou para ele e disse, olha, eu estou vendo na cozinha da sua casa um bocado de ouro. Meu irmão, o cara acho que saiu antes no louvor aí, quando estava encerrando o culto, ele pulou fora. Chegou em casa, meu irmão, pegou uma marreta, e a casa que ele estava, era alugada, ele estava devendo aluguel, devendo aos outros, com a vida toda atribulada, quebrou o chão da casa todo e botou a mulher ainda a noite toda para tirar areia com ele, para procurar esse ouro. Até hoje ele procura. Eu estou vendo um bocado de ouro enterrado no chão de sua cozinha. Mas sabe por que via ouro? Eu vou dizer a vocês por que era. Eu vou dizer por que via ouro. Porque a pessoa que via o ouro morava num bairro periférico, era uma pessoa humilde e encostava na porta da casa naquele tempo aspageiro, encostava, porque os empresários ricos vinham tudo se consultar, só que no meio de um empresário rico que estava quebrado,
E foi esse que ela disse, que estava cheio de ouro na cozinha. Se talvez fosse um empresário rico que não estivesse precisando de ouro, talvez ele mandasse até sondar, né? Passar um equipamento daquele detector de metal. O cara está com paciência, mas, irmão, o cara já com a corda no pescoço, devendo a todo mundo. A mulher foi dizer que tinha ouro na cozinha, o cara não esperou nem o dia amanhecer, já tinha arrebentado a casa dos outros, toda atrás desse ouro. Não tem mais um profeta aqui para me dizer alguma coisa? Meu irmão, tem, mas esse aí só diz pancada na minha cabeça. E você quer o quê, Acabe? Você vive contra Deus, mata os profetas do Senhor, você vive uma vida pecaminosa. Você quer que Deus diga o que a você? Tem gente que é assim, entra na igreja, aí quando a palavra aqui é, Deus vai lhe abençoar, Deus vai, e Deus abençoa, viu, irmãos? Deus prospera. Eu sou a favor da tese de que Deus tem prazer em abençoar os seus filhos, porque eu vivo isso na minha vida. Eu sei o cuidado e o amor de Deus com todos aqueles que amam a Deus. Deus, meu irmão, toda vez que Deus quis abençoar alguém na Bíblia, você pode olhar que Deus, ai, meu irmão, vou fazer as coisas prosperarem para você. Salomão disse o quê? Eu quero só sabedoria, Senhor. Ele disse, por que você me pediu isso? Agradou meu coração o seu pedido. Eu vou lhe dar riqueza mais do que todo mundo que teve antes de você. Foi o diabo que deu? Foi quem? Deus chega para Abraão e diz, vou fazer uma aliança com você. Daqui a pouco Abraão está rico, daqui a pouco Isaac está rico. Mas quando Deus abençoou, ele disse, agora seja você também uma bênção. Então Deus lhe abençoa para que você seja um canal de bênção para outras pessoas. Se você começa a reter, Deus também retém. É assim que funciona, mas Deus abençoa. Só que o que eu quero lhe dizer é, a pessoa chega com a vida toda perturbada, atribulada, envolvida em pecado, quer chegar aqui na igreja, quer ouvir o quê? O que é que quer ouvir? O que é que quer que Deus fale? Aí eu queria que Deus falasse que minha vida vai mudar. Vai mudar, irmão, mas antes da sua vida mudar, você que tem que mudar. Porque tudo que Deus precisava fazer para a sua vida mudar, já está pendurado lá na cruz, a conta do seu pecado paga. Agora, para você tomar posse do seu perdão, agora envolve arrependimento, mas aí Acabe não entendia dessas coisas, não. Não traz esse homem não, meu irmão, porque não traga, porque ele toda vez profetiza contra mim. Aí mandaram chamar o homem. E aí quando o homem chegou, primeira pergunta, e aí, o que é que você está vendo aí? Não, pode ir que Deus vai dar vitória. Meu irmão Josafá deve ter desconfiado. Está fácil demais essa história. Estou no meio de gente perturbada, de gente atribulada, e Deus dizendo que vai dar vitória. Seja esperto, irmãos. Fique atento. Você está andando no meio de gente que você não está vendo a vida mudar, você não está vendo testemunho de crente, você está vendo panelinha dentro da igreja, gente se reunindo para falar mal de liderança, para falar mal de pastor. Irmão, tome cuidado. Eu estou lhe falando, eu nasci dentro da igreja, eu nunca vi movimentos como esse prosperar. Eu sempre vejo o povo se acabar, se destruir. Nunca vi, irmãos. Às vezes eu vejo ao contrário, um irmãozinho que se senta aí que ninguém dá nada, daqui a pouco Deus levanta, começa a usar, começa a fazer. É assim que Deus faz, porque Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Diga, meu irmão, aí, em nome de Jesus, Jesus não, que não tinha ainda nome, né? Vou até corrigir, porque é jargão nosso, mas pode ser a linguagem no tempo de hoje, né? Profeta, em nome de Jesus, diga aí, a verdade. Ele disse, já que agora você me apertou desse jeito, eu vou ter que mudar a mensagem. Aí ele diz, verso 18, ouça o que o Senhor diz. Agora Deus vai falar de verdade. Viu o Senhor sentado em um trono, com todo o exército do céu ao redor, à sua direita e à sua esquerda. Olha que visão. Todo o céu parado e o exército do céu inteiro reunido ao redor de Deus. Estava todo mundo parado ali para ouvir o que ia acontecer. E o Senhor perguntou. Quem perguntou foi o Senhor. Quem enganará Acabe, rei de Israel, para que vá à guerra contra Ramote de Gileade e seja morto ali? Quem perguntou foi Deus. Quem vai enganar Acabe para que ele vá para a guerra? Foi Deus. E houve muitas sugestões no céu, muita gente dando sugestão a Deus, de como enganar Acabe para ir para a guerra morrer. Está escrito aqui. Até que por fim, um espírito, esse espírito está escrito com letra minúscula, se você olhar, e lembre que na tentação de Jó,
A Bíblia diz que o diabo, ele estava... De onde você vem, Satanás? Eu estava na terra, mas eu vim aqui. Observe. Aqui, um espírito, e provavelmente é um espírito imundo, se manifestou lá e disse: eu vou e eu enganarei. E o Senhor perguntou de que maneira? E o espírito respondeu: sairei e porei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas. E o Senhor disse: você conseguirá enganá-lo. Vá e faça isso. Um ato profético permitido por Deus, que permitiu que o espírito de engano passasse e enganasse os profetas. Prevendo prosperidade, prevendo vitória. Mas qual era o objetivo final? A destruição de Acabe e do seu reino. Mas a mensagem que estava sendo pregada era de quê? De bênção. O ato profético que estava sendo praticado era de quê? De vitória. Se entrasse naquele culto ali, meu irmão, era só vitória. Era só chifrada para dentro. Era só ato profético. Era só bênção. Preste atenção. Era unânime. Era unânime. Todos os profetas profetizando bênção. E havia a concordância de Deus naquilo. Até que um crente clamou e disse: eu quero a verdade. Irmãos, quando um crente clama, até um plano que é construído no inferno, com autorização de Deus, vai ter que mudar para ouvir a oração do crente. Por quê? Porque ele entendia o que era espiritual. Não, mande chamar. Vai acontecer o quê? Não, pode ir que vai dar certo. Eu quero que você diga a verdade, em nome do Senhor. Aí agora não dá mais para o projeto do espírito imundo prosperar diante do crente. Vai ter que mudar. Um profeta estava ali e agora o crente pede e diz: eu quero a verdade. A verdade se manifesta, não vai ficar enganado não. Aí você pensa e você acha que Acabe ouviu? Preste atenção, todo mundo disse que ele ia vencer. Olha que interessante. Um aparece e diz: vai vencer. Quando alguém tesa com ele e diz: diga aí, ele diz: não, eu vi aqui o que aconteceu, explicou tudo isso que você ouviu aqui agora. Aí você acha o quê? Que Acabe disse: eu não vou para a guerra? Qual que é que ele podia ter pensado? Que nada, esse cara toda vez profetiza contra mim. Isso é história. Todos os outros disseram: já fiz o ato profético, deixa eu ir que eu já sei que a vitória é minha. Olhe bem, ele temeu o que o homem disse, mas não obedeceu. Temeu, mas não. Ele já sabia qual era o seu destino. Porque o seu destino não tinha sido traçado na guerra. O seu destino tinha sido traçado no céu. No mundo do espírito, a morte de Acabe já era uma realidade. E se Josafá não clama pela verdade, pela boca de Acabe, ela nunca seria revelada. Porque Deus não ia ouvir a oração de Acabe. Deus não ia. A Bíblia fala que depois que acontece isso, esse Zedequias dá uma porrada ali, possuída por esse espírito maligno, no profeta Micaias, e pergunta por onde foi que passou o espírito da parte do Senhor para falar através de você. Não é o homem que está falando ali já é o espírito. Por que parte foi? Ele diz: olha, só quando você andar vagando de quarto em quarto, aí já é uma linguagem espiritual que a gente não sabe, é que você vai descobrir por onde foi que saiu um espírito da parte do Senhor para falar através de você. Nem o espírito maligno sabia, o espírito de engano, de onde foi que esse espírito da parte de Deus veio. Ele não viu no mundo do espírito de onde veio, mas quando o servo de Deus clamou, a verdade veio. Só que o ímpio, mesmo ouvindo a verdade, sua morte já foi decretada no céu. Deus perguntou como é que podia fazer para lhe matar. A verdade, é essa a verdade. E ele diz o quê? Eu vou ser mais esperto que Deus. Muita gente vai para o inferno porque quer ser mais esperto do que Deus.
Irmãos, autoconfiança vai levar muita gente para o inferno. Por quê? Porque só quem vai morrer porque se prostitui é meu vizinho. Só quem vai morrer de cachaça, quem vai morrer de cigarro, é o vizinho. Eu não vou morrer disso. Só quem vai pegar AIDS é um outro besta. Eu sou mais inteligente do que ele. Autoconfiança, irmãos. Irmão, na hora que eu chegar lá na porta do céu, eu dou um jeitinho, eu vou conversar com Deus. Jesus é meu brother e vai dar tudo certo. Mentira! O tempo do arrependimento se chama hoje. Eu não sei o dia de amanhã, você não sabe o dia de amanhã, mas você sabe aonde você tem errado. Você sabe aonde você tem falhado com Deus. Você sabe. Precisa profeta vir dizer aqui dentro e lhe apontar e dizer, é aqui que você está pecando. Não precisa, irmãos. Não precisa, porque você sabe. Só que o que é que o homem pensa? Eu vou me disfarçar. Já que você é homem de Deus, você pode ficar com a glória todinha do rei. E eu vou fantasiado de soldado. Olha que plano fantástico. Vou enganar o plano de Deus. Foi o que Acabe pensou. Irmãos, tem gente no tempo de hoje que faz a mesma coisa. Não conhece a verdade, não sabe nem que ia morrer. Vem para a igreja, a verdade é revelada. Mas ele diz o quê? Esse negócio de mandamento é só para aqueles dali. Eu posso burlar aqui alguns mandamentos, eu posso cometer alguns pecados escondidos, ninguém está vendo, né? Então vou me disfarçar no meio do exército e ninguém vai me ver. Só que o plano já tinha sido arquitetado. Aí, o primeiro plano, vamos dizer, o plano A de Deus, entra em execução. O exército, meu irmão, já tinha saído de lá. O exército da Síria, só com um mandamento: não mate ninguém, só o rei. O plano A, porque o rei não ia saber da batalha, ele ia vestido de rei, e a ordem já tinha chegado lá na Síria, do mundo do espírito: só mate o rei. Aí, Acabe agora vestido de soldado, dando risada, dizendo, não vou enganar Deus. Meu irmão, quando todo mundo chega para matar Josafá, que olha, Josafá, a Bíblia de Josafá clamou a Deus, e Deus abriu os olhos dos assírios. Quando eles olharam e disseram, não, esse aqui não é o rei de Israel não. Cadê o rei? Ninguém sabe. Embora todo mundo embora, acabou a guerra, porque não existia guerra, era só para matar Acabe. Meu irmão, a Bíblia diz que um soldado pegou uma flecha, jogou para cima, não sei o que ele estava pensando, não sei o que ele queria, ele pegou uma flecha, jogou para cima, presta atenção, a flecha passou na junta da dobra da couraça do rei. Irmão, que pressa, se ele tentasse acertar, ele não acertava. A flecha veio voando, aquelas dobras da couraça, entre uma dobra e outra a flecha entrou. Aí, não teve guerra, vai todo mundo embora. No final da tarde, alguém deu falta do rei. Cadê o rei? Quando foram procurar, o rei estava morto, ele sangrou a tarde toda. Ele não morreu só porque ele tomou uma flechada. Ele morreu porque ninguém socorreu ele. E por que ninguém socorreu ele? Porque ele estava fantasiado de soldado. Se todo mundo visse que foi o rei que tomou uma flechada, todo mundo tinha socorrido. Mas como foi um soldado, deixaram ele lá sangrando a tarde toda, até que ele morreu, e os cães lamberam o seu sangue, como tinha sido profetizado pelo profeta Elias. Irmãos, preste atenção, eu vou fechar a Bíblia. Como é que você vai fugir do mundo do espírito? O que você faz aqui, reflete imediatamente lá. Você tem que entender que o que você pratica aqui, é uma conta que está sendo registrada lá, e o que é decretado lá, não muda aqui. Ainda que você saiba, ainda que Deus revele, se você não mudar, a única forma que Acabe tinha, talvez, de se livrar naquele dia da morte, era se ele não fosse para a guerra. Por quê? Porque o plano foi revelado. Quantas vezes Deus usa alguém e chega para alguém e diz, ai meu irmão, Satanás ia ceifar sua vida, ia ser assim, 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 e a pessoa ouve e de fato Deus dá o livramento. Teve um ladrão que uma vez entrou na igreja, e ninguém sabia, passou uma viatura, ele vinha armado, ele viu a viatura, ele entrou na igreja. Na igreja, eu não me lembro, só dizer a vocês se essa igreja, meu pai tomava conta, ou foi alguém que
era muito próximo dele, mas essa história eu ouvi diversas vezes. Esse ladrão, ele entrou, eu me lembrei, entrou na Igreja da Liberdade, a sede da Assembleia de Deus. Oi? Alguém falou aí que sabe dessa história também. Pois é, ele entrou armado porque uma viatura passou. Quando ele entrou, tinha uma mulher pregando, ela disse a ele: olha, você está armado aí, Deus está dizendo que não é para você ir para onde você vai, que se você for, você vai morrer. Esse homem, ele veio chorando, porque ninguém sabia, e entregou as armas dele. Naquele dia, todos os comparsas dele que foram fazer o assalto morreram, fuzilados pela polícia. Todos. Eu lhe pergunto, mas se ele não ouvisse a voz de Deus, o que tinha acontecido com ele? Meu irmão, por que a gente ouve a voz de Deus? Por que a Bíblia diz, é assim, é assado, e a gente faz exatamente o contrário, esperando que dê outro resultado? Se a gente acredita que Deus usa um profeta aqui, que é homem, que é carne, e diz a você: olha, se você fizer isso, você vai morrer, e o cara ouve e crê, por que a gente não crê no que Jesus disse? Todo que vive no adultério vai para o inferno, todo mundo que vive na mentira vai para o inferno. Parece que não é verdade. A gente tem mais medo de morrer nesse mundo do que de ir para o inferno. Vivemos a realidade do inferno como se não fosse verdade. Aí Saul vai e diz: agora, meu irmão, que Deus me deu o reino, eu vou ter que segurar com a minha mão. Preste atenção, irmãos, quando Deus constitui Saul como rei, antes de apresentar ele ao povo, ele foi ungido. O que estava acontecendo na dimensão terrena já tinha acontecido no mundo. Primeiro Deus escolheu. Deus, olha que interessante. No céu, talvez uma conversa dessa aqui, Deus reuniu os exércitos de um lado, do outro, e disse: eu preciso escolher um rei para Israel. A gente escolhe quem? Talvez um tenha dado uma sugestão, outro tenha dado outra, até que chegou no nome de Saul. Como é que eu estou? Isso aqui, irmãos, é minha cabeça, viu? Não está na Bíblia não, em nome de Jesus. E eu já estou terminando o culto. Foi culpa de Paulo, que cantou demais. Aí, resultado, mais 5 minutos eu termino. Prometo a vocês que eu termino. Só para a gente não ter a fase 3. E aí, quando Deus provavelmente disse: vamos fazer as mulas dele sumir, ele vai procurar a mula, vai encontrar o profeta. Foi o que aconteceu. Tanto é que quando ele encontrou o profeta, as mulas já tinham sido até achadas. Era só um pretexto para ele chegar até... Mas o profeta disse: Deus ungiu você, escolheu você para ser o rei de Israel. Irmãos, tudo já tinha acontecido no céu, só estava se manifestando na terra. Aí, Saul agora recebe a autoridade de Deus, ele começa a exercer o seu reinado, mas se esquece que o que sustentava ele na terra era o que estava no céu. Aí Deus disse: meu filho, você é rei, você não é sacerdote. Mas o exército começou a ficar com medo, o povo começou a se tremer, um entrou na caverna, eu achei que não ia dar jeito, eu achei que ia morrer. Irmãos, toma cuidado com essas emergências, porque olha o espiritual aí, Esaú só viu na frente dele um prato, mas o que ele fez na terra foi ligado e não teve jeito dele reverter. O Novo Testamento vai dizer a mim e a você que, embora ele buscasse com lágrimas, ele chorou, ele implorou, ele fez o que pôde, já não tinha mais jeito, porque o que estava se manifestando ali era algo que ele já tinha ligado no mundo do espírito. Me venda a sua primogenitura, isso é espiritual. E você quer o quê? Em troca, um prato de comida. Para que eu quero primogenitura se eu vou morrer? Ó as urgências, ó as emergências. Vai morrer o quê, rapaz? Vai morrer uma conversa. Mas ele trocou ali o prato de comida por algo espiritual. Aquilo foi ligado no mundo do espírito. Foi um momento de necessidade, foi um momento de dificuldade. Irmãos, depois, no mundo do espírito, ninguém quis saber mais de nada. Não tinha saque lá para você reclamar, serviço de atendimento ao cliente, para você registrar sua queixa e dizer a Deus que naquela hora estava com fome, foi um momento de desespero. Meu irmão, não teve jeito. Tomou a decisão, tomou. Você quer o quê? Um prato de comida. Na hora que o irmão dele recebeu a bênção, parece que o mundo do espírito faz com que aconteça a coisa exatamente do jeito que foi feita, para que não fique dúvidas de que o que ele fez aqui na terra foi ligado o que ele estava segurando na mão. O irmão dele acabou de sair com a bênção dele. O que foi que ficou na mão dele? Um prato de comida que ele fez para o pai dele. Meu pai! Aí o pai, velho, deu para tremer.
Quem é que está aí? Sou eu, seu filho Esaú. Aí, meu irmão, o pai disse, então seu irmão já passou aqui, já levou sua bênção. Começou a chorar. Estava com o que na mão? E o pai nem quis, já estava com a barriga cheia também. Ficou com um velho prato de comida, que ele trocou pela primogenitura. Achou, irmãos, que estava fazendo aquilo ali que não ia dar em nada, mas estava ligado na terra e ligado no céu. Aí Saul vai e faz o sacrifício, o sacerdote chamou ele, o profeta chamou ele, Samuel, e disse, rapaz, para que você fez isso? Não, meu irmão, porque eu estava cheio de problemas, cheio de dificuldade, cheio de aflição, ia morrer todo mundo, ia não sei o que, rapaz. Preste atenção, Deus está preocupado é que você obedeça. Valia mais para Deus saber se você tinha fé em esperar que Deus ia trazer um socorro de qualquer lugar do que sua pressa em querer resolver o problema. O que estava sendo testado era a sua confiança em Deus e você querendo resolver o problema, querendo fazer o que Deus não lhe mandou. Aí depois Deus deu uma chance a ele, irmãos. Vai ele. Agora, e Deus diz, olha meu irmão, Amaleque tem que morrer, mata todo mundo. Aí quando Samuel vai encontrar com ele, carneiro, pau comendo, rapaz, Deus não disse que era para você destruir tudo? Não, preste atenção, você está enganado. Deus disse que é para destruir tudo, não foi? A gente vai destruir, fique calmo. Só que não destruímos tudo lá. Trouxemos uma parte gorda, porque nós vamos matar esses outros animais melhores na presença do Senhor. Como era que matava animal bom na presença do Senhor? O churrasco. Boa, Paulo já foi claro. Vamos matar tudo, vamos destruir, não vai ficar nada vivo aqui não. Vai morrer tudo. Agora, os boizinhos que estavam gordos, meu irmão, a gente vai matar. Você vai olhar ainda com a desculpa de que vamos oferecer em sacrifício ao Senhor. Aí lá a gente termina de matar o resto. Deus disse, ô meu irmão, não já falei com você de novo nesse processo. A Bíblia diz que quando Samuel se virou para ir embora, preste atenção, Saul tentou detê-lo, segurando a barra do seu manto. Aquele ato que ele praticou, rasgou a roupa do profeta. O profeta volta agora, e aquele ato diz, hoje o Senhor rasgou de você, o reino de Israel entregou a outro, alguém melhor que você. Preste atenção, até ali, ainda não tinha tido a sentença. Ele foi a primeira vez, errou, o profeta desceu o sarrafo nele, mas não deu sentença. Voltou de novo, os gados de Amaleque vivo, tudo ali perturbado, o profeta dá outra cacetada nele e vai embora. Só que ele se preocupou agora em voltar. Preste atenção onde foi o problema aqui. Não foi só pela desobediência dele, ele ficou preocupado em voltar para o povo e saber, o povo ficar sabendo agora que Deus não tinha se agradado dele, porque o profeta não ia voltar com ele. Ele estava preocupado com a reputação dele agora. Foi nessa hora, irmãos, que o desespero dele fez ele tentar segurar o profeta com a força. Foi essa hora, quando ele segurou, ele rasgou a veste do profeta. Era espiritual. Nessa hora ele mexeu em algo espiritual. Nessa hora o profeta vira e diz, agora não tem mais jeito. Não tem mais jeito, irmãos. Saul ainda reinou um bom tempo depois disso aqui. Ainda foi uma bagaceira, ainda viveu um monte de tribulação na vida, mas não tinha mais jeito. Ele podia fazer o que ele quisesse, ele podia reinar do jeito que ele quisesse, ele podia jejuar o quanto que ele quisesse. A sentença no mundo do espírito já tinha sido dada. Hoje, foi agora. Agora, acabou. Agora acabou. Foi o último ato que você praticou, foi esse aqui. Rasgou a minha roupa. Pois agora, hoje o Senhor rasgou de você o reino de Israel e já entregou a outro. Não tem mais jeito. E é alguém melhor do que você. Até Davi chegar no trono demora um tempo, mas no mundo do espírito, o rei já não era mais ele. Deus já tinha destronado. Irmãos, tem coisas que a gente às vezes não entende, demora para acontecer. Às vezes você está orando pela vida de alguém e não acontece, e não faz. Não se preocupe, irmãos, com o que está se manifestando aqui. Se preocupe com o que está acontecendo lá. Eu estou orando, pastor, e não acontece nada. O anjo, quando aparece para Daniel, diz, olha meu filho, se manifestou agora, mas a resposta lá em cima já veio, já tem um tempo.
Deus fala, Deus diz que vai fazer, e às vezes não demora, e às vezes não acontece, e a gente se desespera e termina se precipitando, termina fazendo besteira. Ô meu irmão, Deus disse que eu vou ter um filho, eu já estou ficando velho, as coisas já não estão funcionando direito, e por aí vai. E aí faz o quê, meu irmão? Pega uma escrava aí e jogue duro que vai funcionar. Isso vira um problema que está até hoje aí, gente matando gente se explodindo, gente se acabando. Quantos milhões de pessoas ao longo dessa história não já se mataram e não já morreram por causa da decisão do homem de tentar apressar o processo de Deus? Tem coisas, irmãos, porque Deus agora disse o quê? A descendência, olha, vou terminar aqui agora mesmo. A descendência de Abraão está abençoada. Vou fazer de você uma grande... Pronto. Aí ele vai e faz um filho com a escrava. Não, aqui não vai servir, não. Não, já está abençoada. São 12 príncipes. Olha, Isaac são os 12, pois Ismael também vão ser 12 príncipes, não tem jeito. Só que mande embora, porque ele não vai herdar junto com o seu filho, mas a descendência está abençoada. Vai ser príncipe, vai crescer, vai prosperar, porque já está tudo prosperado aí dentro. Não dá mais para separar. Por quê? Porque era um ato espiritual. A igreja, irmãos, pode ficar de pé. Isso aqui que você vê, você entra, não se engane não. Você senta nesse banquinho azul, você ouve essa musiquinha, você vê a gente ler esse texto aqui. Irmãos, tudo isso aqui é sagrado. A palavra de Deus é santa. O Espírito de Deus que habita nesse lugar é santo. Você invoca o Espírito de Deus aqui nesse lugar, você invoca o Espírito de Deus sobre a sua vida, o Espírito é santo. Você acha que foi por que hoje essa igreja está tão vazia assim? Eu tenho certeza que se você começar a futucar a gente aí e perguntar, você vai ver a tribulação que aconteceu na vida de um bocado de gente para não vir hoje. Por quê? Porque a gente está mexendo com coisa espiritual, irmãos. Manda fazer chifre de ferro aqui, ficar dando cabeçada de gente, você vê se não tem gente até lá no meio da rua para querer receber a chifradinha santa. Mas para compreender a verdade, você saber onde você pisa, você saber aonde seus pés estão se aprumando, você começar a discernir, irmãos, o que é santo do que é impuro. A Bíblia diz, e vereis outra vez, vai poder distinguir de novo o justo do injusto, o que é santo e o que é profano, porque o homem, quando ele se afasta de Deus, ele perde essa capacidade. Minha mãe está viva e ela pode contar esse testemunho. Um homem que ele veio das trevas, ele tinha pacto com um monte de coisa, aceitou Jesus, tudo que o diabo precisava para destruir ele é uma brecha. Não quer dizer que se eu, você, outra pessoa fizer o que ele fez, vai acontecer a mesma coisa, mas ele vinha de uma origem que ele tinha aliança, ele tinha meio mundo de coisa lá, a casa dele era um lugar onde ele fazia diversos rituais, aquelas coisas que ele servia, o negócio era pesado, ele era um homem muito rico, e quando ele aceitou Jesus, ele perdeu praticamente tudo, e Deus começou a abençoar ele começou a prosperar de novo, começou a crescer, e dando testemunho de que ele teve que perder tudo que ele tinha naquele outro processo, mas Deus estava abençoando. Quando ele começou a ficar bem de vida, irmãos, ele foi num restaurante com alguns irmãos, e na saída ele jogou uma moeda para o Buda. Tenho nada contra quem faz lá seu ritual, não, eu estou dizendo no caso específico dele, a religião dele já era outra, ele já estava servindo a outro Deus. Irmãos, a vida desse homem virou um inferno, acabou tudo, perdeu tudo. Por quê? Porque ele estava com aliança com Deus, ele fez uma aliança com o Espírito, e a Bíblia diz que o Espírito que você serve, ele é ciumento. Pega a Bíblia que você vai ver, ele tem ciúme, ele não aceita que você adore outro, ele quer que você tenha uma exclusividade com ele. Aí o cara que está cheio de dívida no passado, só precisou jogar uma brecha. Meu irmão, quem veio de lá veio para derrubar tudo. Acabou com a casa dele, acabou o casamento dele, acabou, os filhos dele se desviaram tudo. Esse homem passou fome depois disso, porque aquilo era espiritual. Ele mexeu com coisa espiritual. A Bíblia diz que o anjo, quando estava contendendo, preste atenção, pelo corpo de Moisés com Satanás, ele não ousou falar palavras injuriosas, ele disse, olha, o Senhor te repreenda. Por quê? Porque ele sabe discernir o que é espiritual. Não, tem tanta gente brincando aí com Satanás e falando besteira. Irmãos, tome cuidado, não é para você ter medo de Satanás, mas a Bíblia lhe ensina como você lidar com esses espíritos. A autoridade não é sua, não é minha, a autoridade é de Deus. E eu quero que você saia daqui nessa noite discernindo e entendendo que existem coisas que nós praticamos na terra,
Existem situações que nós estamos envolvidos aqui na terra, mas elas vão refletir, e o que é decretado lá não tem volta mais aqui. Fique atento, irmãos, porque a sua vida espiritual é que está em jogo aqui. Estamos buscando uma vida eterna e não uma vida terrena. A vida eterna, ela é 100% espiritual. Essa carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. E essa terra, ela vai ser totalmente destruída. Então esqueça essa realidade. Tudo que você busca é espiritual. Feche seus olhos. Pai, te agradeço.